vai. Ouvinte, mais um beato, não mantenha muito bom dia. Nós estamos na edição do programa Matinal Loguiné, segunda fase do programa, edição da OS, final do mês de setembro. Na estúdio de Rádio Bumbulu, nós temos que dirigentes do Partido de Renovação Social, na camada Juventude. Nós estamos no estúdio com o Dr. Roberto Mbesba, com o Dr. Otna, que FUC na Dua. A gente que não há papel sobre a situação do país e também aqui entendimento, observação do Partido de Renovação Social e esse ponto de vista em relação a desenrolar do processo de governação e vida do país. Quem que assistindo tecnicamente chama Zezito Gomes, também chama Nicolau Gomes Doutorim, produtor e apresentador desse programa. No programa tem suma patrocinadores, empresa 360 V2, uma empresa gráfica e projeto Fórum de Paz, um projeto que trabalha no domínio de promoção de paz na Guiné-Bissau. 360 V2 está na Avenida Pensão na Isna, ao lado da antiga fábrica de espuma, junto a Coquero, ali na Bissau, bairro de Tchada, e projeto Fórum de Paz também na bairro de Tchada. Na rua Cacheu, mas tem grupo de compradores de paz na tudo regiões do país. Mais um bias, nós não mantenha de muito bom dia. Nós começar, doutor Otna, bom dia. Bom dia, Nicolau. Bom dia, ouvintes de Rádio Bumbulu. Ok, muito obrigado, doutor Roberto Mbesba. Bom dia, senhor jornalista Nicolau, e bom dia à Rádio Ouvinte. Ok, muito obrigado. Na pera boa disposição para melhor boa papel que me se ouve que minha ouvintes. Ok, doutor Otna, não a começar, por favor. Parece que tem agenda muito carregada. Ok, muito bem. Doutor Otna, mexi para não papel na 5 aspectos que está mexi que certamente que vira do país e ponto de vista do Partido de Renovação Social, não só partido também, mas para ponto de vista de Otna enquanto dirigente político. O país está a viver um momento um bocadinho de incerteza em relação a atitudes ou direção que a governação está na Bahia e vida do país está na Bahia. Mas antes, não houve esses 5 aspectos que certamente podem ser acessórios. Não tem problema de eleição que marcado, como que processo na fazer o toque não chega aqui a eleição. Não tem também órgão que encarrega do processo de eleição, ser o CNE, na situação de incerteza, que caducidade também, e na papiado a volta de competências de gentes que está na restante gentes que está na direção. E, ultimamente, não tem reação do Supremo Tribunal em relação a partidos que organizam, que se processos, localização e definição de militantes para eleição que na vizinha. Portanto, é um conjunto de coisas que, enquanto dirigente de PRS e atores de política por excelência, nesse caso, Boride tem um ponto de vista em relação a essa situação. Yeah. Okay. Bom, antes de mais, para falar no ouvintes como se calhar em cada por vai ter fim de programa, estão a tentar aprender inglês, não tem que entrar 8h30, 8h30, portanto, rapidamente para poder reforçar a posição do PRS transmitido para ser presidente em exercício há um dia ou 2 dias atrás, em relação ao espaço do Supremo Tribunal de Justiça, a respeito, me fala como que algum tipo de acompanhamento esteve na televisão nacional há 2 ou 3 dias, de como desenhar opinião à volta daquele despacho, de como em relação a quem que compete verificar número de militantes para efeito de extinção de partidos, naturalmente, e Supremo Tribunal de Justiça, nos termos do artigo 12, número 2 ou 3, nunca muito ter ele presente, mas não pude confirmar, de lei quadro de partidos políticos. Portanto, é competência judicial e que é discutível a lei número 1, a linha B, de artigo 12, é que compete fazer aqui verificação. Ninguém quer também que problema para a PRS, é reconhecível, mas agora, todo processo tem esse promotor, e tem como é que está a começar. Em relação a caso em concreto, não tem que conjugar o artigo 125 de Constituição da República de Guiné-Bissau,
que determina como o Ministério Público e órgão do Estado encarregue de fiscalizar legalidade e representar interesse público social nesse país. Portanto, esse é um ato de mera fiscalização de legalidade e funcionamento de partidos políticos. Ora que assim, e porque na Guiné-Bissau, quem que compete promove que processo de fiscalização, no caso, o Ministério Público. Aliás, tribunal e órgão passivo e órgão que está pronuncia sobre pedidos que requerido e requerimento de pedidos e tem duas entradas que está fazendo no país, ou particulares interessados, ou próprio Ministério Público, ora que assunto de interesse público, isso é outro ali, e um assunto de interesse público, portanto, e cabe ao Ministério Público a autoria de promoção de que processo de verificação se contra partidos está ainda que número de 1000 militantes para poder justificar se continuidade do exercício da atividade política. Mas que é estranho e pode próprio Supremo ser promotor de processo que nem acaba na Simão para julga. Esse caricato, portanto, o Tribunal está para ter sido objeto, ele está interpreta e aplica a lei sobre o objeto que tem sido. Mas aquele que nasceu iniciante de um processo que no fim do dia e ele que tem a última palavra a dizer com aquilo lá. É que pensa como é algo que ocorre bem nesse espaço de... Lê apenas que tem elegância. Ele só que o problema é mas do resto e competência, exatamente, porque realmente partidos políticos têm para várias causas, várias razões. Uma razão é a hora que o número de militantes é inferior a 1000. Entende? Mas quem que está determinando aquilo em termos de decisão final e o Supremo Tribunal de Justiça. Portanto, isso que era bom esclarecer. Em relação a outra questão ligada à CNE, é rápido, porque colocar duas questões. Não tem uma comissão permanente, para assim que está chamando secretário executivo de CNE, que está num imbróglio enorme que o país deve assumir essa responsabilidade. Quando eu falo país deve assumir essa responsabilidade, atores políticos são interessados no processo, devem assumir essa responsabilidade. Sobretudo nessa situação atípica que nós temos, de que tem aquele órgão que está tudo a CNE, a quem compete regularizar a situação de CNE em funcionamento pleno, no caso da Assembleia Nacional Popular. Plenário da Assembleia Nacional Popular é a ele quem compete decidir designar dirigentes de secretariado executivo do CNE. Mas no momento nunca tem plenário em funcionamento. A Comissão Permanente da Assembleia é competente para resolver esse problema. Gosto que resta e para a própria Comissão Permanente da Assembleia abre caminho para diálogo a nível, na opinião do PRS, para plenário, como eu estou falando, Comissão Permanente da Assembleia, enquanto órgão ainda que não funciona naquela estrutura de Estado responsável pelo processo, para abrir diálogo nacional entre partidos políticos para buscar consenso à volta da situação de CNE. CNE que pode bem ter condições para eleições. E precisa para criar um processo credível, onde que inspira a confiança de todos os gente, para fazer uma eleição em condições de CNE fiscalizar com eficiência e materializar ato de votação nas condições que nós tudo não podemos falar e correr bem. Entendeu? Essa situação que CNE está e na falta presidente de CNE, parece que lá, secretário executivo, passa para presidente, tem que ser para consenso de partidos. Para outra alguém puro, presidente tem que ser para consenso de partidos. Portanto, é diálogo e urgente para fazer, porque o recenseamento não é bem começar. CNE é fiscal por excelência de processo de recenseamento. Como é que não começar o recenseamento que CNE ainda na situação para definir? E que é normal. E corrida tudo, não tem que acabar para compreender, para ver o que é, e para resolver aquele problema. Para dar passos, saltos qualitativos, deixando questões essenciais sem resolver, e está criando problema no futuro. É isso que não tem que evitar. Tudo que tem que resolver previamente, deve de resolver antes não vai para o passo seguinte. Voilà, esse é fundamental. Ok, falando desse processo de recenseamento, ao ponto de vista do Partido da Renovação Social, sobre o processo de recenseamento, que modalidade que o PRS está sugerindo nesse processo? Olha, modalidade em termos de
formato recenseamento de raiz ou atualização. Nunca tem em momento condições para fazer atualização, porque repare que o recenseamento de 2019 ou 2018 foi um recenseamento muito polêmico que cria confiança no processo. Nunca pude ter na 2014 um número de eleitores superiores, aqueles que recensearam superiores, aqui que me recensearam em 2018. Tendência e uma tendência crescente da população, porque nós somos uma população jovem. Como aqui em 2014, quando tem em cada lembrei as cifras, o número de recenseados, na 2018, tem inferior àquela. É uma disparidade que está mostrando aqui processo que ocorre bem. Então, é preciso para não fazer um recenseamento credível, de que tudo gente envolvido, de que não pode efetivamente recensear todo cidadão guineense na idade de recensear para bem votar, para que ninguém fique de fora. Para não formar um caderno eleitoral fiável, que não aspira a confiança de todo gente. Para ver que ele não está defendendo recenseamento de raiz. Para fazer recenseamento de raiz, envolver todos os agentes interessados nessa fiscalização e buscar o consenso à volta de todo estrangulamento naquele processo. Buscar consenso e eliminar estrangulamento. Talibano aponta prazos que estabeleceram na lei. O que é não fazer que prazos? Se uma tem tudo sinal de como a gente está com uma vontade enorme de curtir tanto para recenseamento em breve, mas prazos, se pediu para prazos legais, porque tem condições de concluir o recenseamento. Aliás, concluir tudo atos inerentes ao processo de recenseamento, como está fazendo eleições dia 18 de dezembro. Que tem como? Se você me nota começou o artigo 12. Artigo 12, número 2 de lei de recenseamento. Está falando como a comissão de recenseamento deve de constituído até 40 dias antes de operação de recenseamento. Só para constituir comissão de recenseamento, antes de recenseamento da comissão, e 40 dias. Ou 40 dias antes de trabalhar. Se não me comissão de recenseamento em outubro, comissão de recenseamento de constituir há 40 dias atrás. É o momento não que tem comissão de recenseamento constituída. Como é que a comissão de recenseamento em outubro? Porque constitui comissão de recenseamento. E vou ter antes 40 dias para fazer aquilo. Outro prazo muito importante é que considera o artigo 21, que é papel de publicidade de recenseamento. Depois de constituir comissão de recenseamento, você deve publicitar a partir de que data que a comissão de recenseamento constituída há 40 dias atrás, você deve publicitar que processo, deve levar um tempo de como é que está falando, educação cívica, exatamente. 30 dias. Ela considera o artigo 21, número 1, última parte. 30 dias para fazer publicidade do processo. Educação cívica, 30 dias. Consciencializar cidadão, preparar cidadão para recenseamento. Mas, botando ainda um outro prazo, fim do recenseamento, um outro prazo muito importante, que consta de 32, que é para pedir inalterabilidade de carreira eleitoral. É fixação. Ou que fixado, reclamado, fim de reclamação. Caderno mantém inalterável, 30 dias também. É 30, 40, 30. 40, e como é tempo duro? Não é eleição de 2018. É como é dia 18 de dezembro. Eleição que tem. Legalmente está possível. Mas é prazos que é fixado por acaso. É prazos fixado olhando para a utilidade, para o efeito útil daquele processo. E não tem um prazo razoável para não poder sair um recenseamento com um efeito muito útil. Mas, não é bem protelar, é prazos. Botando agora cada tipo de recenseamento. Para botar agora cada tipo de eleições. E polêmico, claro. Nunca tem que bater, queria problemas antes para mim falar como no futuro. Sempre não está falhando, de que não está tapando, né? Mas não tem que ser atento. Pensa como nunca tem motivos de correr rápido para eleições. Sim, violando tanto e não queria gerar polêmica. Ok, muito bem. Obrigado pelo esclarecimento sobre isso. Pensa que com a papel está independentemente como a boiotna, mas está vinculado a partir da relação social. Ok. Essa é a oposição. Aliás, o presidente do exercício transmitiu, sim,
Literalmente. Ok, muito bem. Ok, falando de vida do país, Otna, suma tempo ou sobre as pernas, que 7 minutos. Mas pensa, ou 3 minutos, ou 2 minutos. Não, 7. 30 tem que tocar. Ah, Ok, muito bem. Otna, a mim se pode fazer uma observação sobre a situação de governação do país. Não tem problema no setor de ensino que saúde. Ponto de vista do Partido de Renovação Social em relação a essa situação. Você vê como, para quem está atento, pode entrar na confusão. Ministério de Saúde, quem está lá como ministro dirigente nacional do PRS. Ministério de Educação, quem está lá como ministra e dirigente nacional do PRS. Isso pode levar a muita confusão que precisa dissipar desde logo. De como atos em ministérios e cá propriamente de que ministros. É uma deliberação do Conselho de Ministros que está interpretado e aplicado muito mal. Porque o que sai de deliberação do Conselho de Ministros? E de como é suspendido ingresso, novos ingressos dos ministérios. Mas em nenhum ponto de que deliberação não olhar suspensão de aqueles que trabalham no sistema. Aquilo que consta de que deliberação do Conselho de Ministros. Que o Conselho de Ministros que vai no sentido de falar para tirar A ou B do sistema. Que é que não faz sido? E tudo fora de que deliberado no Conselho de Ministros. Portanto, agora que precisa tomar o governo atenção. Para falar como a PRS disse claro sua posição de quem acompanhar essa governação desses atos que é na prática. Em nenhum momento PRS can apoia retirada de um único cidadão da administração pública para este tipo de argumentos. Até porque, a hora que a situação econômica é favorável, todo o país está fazendo corte. Qualquer empresa, a hora que o cara tem uma situação boa, também para corte, para política de contenção, de despesa. Portanto, está começando a corte. Como a corte está fazendo? Corte está começando nos subsídios. Botar corta subsídio. Se você tiver aqui plafond de contenção como isto, você acaba subsídio tudo. Se você tiver, botar reaté no salário. É admissível fazer corte nos salários para poder nivelar a situação, para que não caia na para desequilibrar a situação. Portugal fácil. Grécia é fácil. Com o programa de troika que fazia para a FMI, naqueles países. Portanto, e funciona com muito sacrifício, mas cidadão convocado a sacrifício porque o país que está em causa. O que é que mano por fazer nesse país? O que é que mano não vai para começar a fazer cortes no subsídio, sobretudo de dirigentes nacionais do país, que tem os subsídios incompreensíveis a todos os níveis, porque nunca conhece um único dignatário de um país que quantidade de subsídio que de terra tem. Nunca conhece nenhum só. Portanto, se a situação tem que favorecer, se a situação não favorecer, não purifica hoje. Mas se o momento é Maracinto, o cara manda por professor Maracinto, o presidente da República era Maracinto. O primeiro-ministro, em folgar, não tem na última coisa lá, Coba. Primeiro-ministro, cara Maracinto. O presidente da Assembleia, cara Maracinto. Vice-ministros, cara Maracinto. É normal. Eles que têm que dar exemplo primeiro. Para convocar agora cidadãos nacionais para dar exemplo. Aliás, para seguir aquele exemplo. Mas é capaz de marimba, né, ser confortos, é na convidar outro sacrifício. Perde esse cara acompanhasse. E se continua, ela começa a ter posição contundente de perder sobre isso. Para ficar claro, não, desde já. Fica claro. Posição contundente. Posição contundente de fazer exigências. Exatamente. Fazer exigências que eles próprios assim, como a coisa cana vai bem dessa parte. Prepara. Como acaba buna recruta professores, recruta médicos e enfermeiros para duas áreas de que o país tem muita necessidade. Você bem alega como processo de recrutamento que curva, mas quem quer fazer direito? Professores que quer fazer direito ou menino de saúde que quer fazer, técnico de saúde que quer fazer direito ou o governo que quer fazer direito? Logo, uma bem imputa erro, aqui que é cometer erro. Se a administração cometer erro, para ir acarretar que custos de aquele erro.
O cara bem imputado a um coitado que esse menino se contraíram tem no processo de recrutamento. Exato. Ele quer saber, ele vai de boa fé e tudo bem. Que ele se expectativa que queria para ter emprego e tutelado para direito. E tutelado para direito, portanto, é por sacrificado. Ora, esse que é bom para ficar claro. De como parece que não acompanha ninguém nesses atos. Ninguém mesmo. Ok, muito obrigado, Dr. Roberto, Dr. Otna. Exatamente. Bom dispensa. Bom dispensa. Ok. Ok, exatamente. Ok. Bom, não estou. A nós que fica para ali. Exatamente, é que mesma coisa que não há papel dele, para o ponto de vista em relação a que não aborda que o Dr. Otna. Sim, o microfone está à boa disposição, mas antes, me pensa, Dr. Roberto não há papel, não há começar na primeira, certamente que Murilo tem observação sobre a situação que no papel dele, primeiro ponto que no papel dele, de deliberação do Supremo Tribunal e suma também processo na CNE. A mim pensa como é bom para não começar a ter uma coisa para nome. Processo de constituição de partidos políticos, na lei que rege os partidos políticos, está claro que como antes de setar-se um partido constituído, em primeiro lugar, o livro passa para um determinado fórum, fórum e tribunal. Está lá estabelecido o critério claro de como e tem um determinado número de militantes que previamente o livro de ter para poder setar sobre um partido legal. Assim como no despacho preferido para presidente do Supremo Tribunal, aliás, Supremo Tribunal, e em como de vai verificar partidos políticos de chamado para poder verificar se contra é requisito na evocação a instante. A mim pensa como aquilo é uma brincadeira, do meu ponto de vista. Primeiro, para começar, quem que dá um sim, para falar como um determinado partido político constituído a partir de hoje e tem a personalidade jurídica, tal como a lei fala. É o Supremo Tribunal. Sim. Através de uma lista enviada, recolha de nomes ou militantes enviados previamente ao Supremo Tribunal. Se aquilo é catemba, não pensa como tocar no papel de informações políticas. Exato. Ok, muito bem. Ok, falando de processo de recenseamento. Não, a mim pensa como... Exatamente, processo de recenseamento. Antes de não, eu fazia uma observação sobre constituição de membros de comissão, de membros de direção executiva da CNE. Eu penso como e tem passos que não é importante ao longo da criação de democracia no país. De como o processo eleitoral e coisas que de tudo que não tem mal e de coisas que não fazem melhor até se calhar nas últimas eleições que não dá um recuo imaginável. Ou seja, é um processo que não pode falar como ninguém está chamado, porque direito a recenseamento, direito a cartão eleitor, direito a voto é um direito fundamental dos cidadãos. Mas nós assistimos nas últimas eleições, para via de brincadeira, daqueles que estão diante na organizar o processo, e foi um recenseamento que não pode falar como no riba atrás. Portanto, não cabe de esquecer porque é uma coisa que passa recentemente. O livro organiza coisas tal como anteriormente não está organizado. Se você nota, na ponta ali uma coisa que fala como o número de cidadãos recenseados nas últimas eleições inferior àqueles que recenseados
Na passado. Na passado, portanto, aquilo significa como aqueles que estavam na testa do processo, porque quando já é campo de direito fundamental de gente, é mexiquel, porque o recenseamento que nós tudo não assiste, é nosso cidadão. Aquilo é uma brincadeira, e não nunca pode dar aso, somos um partido político, para continuar nessa senda. Tanto assim que, queria-se, está muito atento no processo. A nós não vai acompanhar o processo de recenseamento e que não me se pode fazer de uma forma de que não envolvido atores. Todos os cidadãos na capacidade. Não, sobretudo atores políticos, porque eles que são interessados no processo. Bom, sim. Você no papel de envolvimento de partidos políticos. Sim, nessa, tem que chamar aquelas a priori para participar no processo. Porque é de lei falando claramente como no processo de recenseamento eleitoral e deve fiscalizar para partidos políticos. Se não fiscalizar para partidos políticos, algumas coisas de preparativo, se não fazer, tem que tomar a população para poder, de facto, fiscalizar o processo. E cá para fazer um tabu depois, fazer a formato com um ou outro alguém por desejar. Porque aquilo também acabou para ser aquele último recenseamento, desculpa para não gostar de chamar nome, mas que não tem chamar recenseamento de Aristides. Portanto, a não ter um outro recenseamento de Aristides, para além de aqueles que não têm anteriormente. Lei estabelecida. Justamente. Ok, muito bem. Falando desse processo de constituição do secretariado executivo da Comissão Nacional de Eleição, que para alguns correntes deixa que entender como ilegitimamente gente que fica lá por dar continuidade do processo e outros não falam não, tendo em conta a caducidade de direção própria e a ausência do presidente da comissão. Independentemente de caducidade, uma coisa que não te chama a quórum é notável como presidente do Supremo, aliás, presidente de CNE, AOS, ele é Castalá. Também está apropriado ao alto nível de como dos secretários executivos, AOS Castalá, porque ele concorda uma das instituições e ganha, então ele dispensa e vai para que instituição. Significa como que instituição que tem quórum, que ele para começar. 2, papel de caducidade próprio que órgão. Quando não referir lá um bocado. Que órgão é caduco? Se caduco, mecanismo para suprimir aquele aspecto de caducidade, via escrever e andar, e que tem condições para andar no papel de plenária da Assembleia Nacional Popular. Ou por leva, o legitima, ou volta para eleições daquele membro, para depois preencher e resolver que situações que ela tem. Se ela tem, e tem aqueles que não por falar atores interessados no processo, que devem envolvido, no caso, partidos políticos, sobretudo aqueles que têm assento na Assembleia Nacional Popular. E têm voz para falar. Não só eles, mas também aqueles que estão interessados no processo. Exato. Ou seja, né, em geral, não estou falando como todos os partidos políticos interessados devem envolver no processo. Só que fazer num tempo, lembra como na transição, esse que foi o objeto. Gente envolvido, gente debater, gente dar seu ponto de vista e arranjar a solução para poder ter um órgão que a nós tudo não acompanha, que não acompanha no processo. Então, ter um órgão caduco a priori, que você vê como é não ser objeto de contestação. 2, e acabou de insistir numa coisa que a nós tudo não junta. Com alguém tomar e fazer dizer, insistir que ele, e te ora, e queria prejuízo para tudo isso. É que manda não experiência, enquanto uma formação política, não chama atenção. Para além do que não tem interesse em participar, e no caminho história, para ver é que somos muito embrionários, que nós tudo Guiné não por delante não resolve, e resolvido, não me se chama atenção, aqueles que estão diante das coisas, para definitivamente, previamente não resolver o assunto. Exato. Ok, nesse caso, parece defender envolvimento de todos os atores, partidos políticos, nesse caso, na via consensual para a ponta, ou, aliás, para preencher o que é necessário junto da comissão.
Naturalmente. eleitoral. Naturalmente. Muito bem. Mas você concorre plenamente para, embora prazos, se tem certos prazos que ficam já, em termos de lei, mesmo trabalhar, nem que sim, mas trabalhar para a eleição ter lugar na dia 18. A mim pensa que uma PRS, enquanto partido, está preparado, nem se escuta mal para concorrer a eleições e não concorrer, porque tem esse tudo órgãos legitimados, está a preparar. Boa saída que a gente está a fazer nível de organização que o partido está a levar. Então, relativamente à questão que vou colocar, em como se tem um ou outro prazo livre cumprido, não obstante esses prazos legais, tecnicamente, aliás, que está a testar, esse binandrito como é que está em condição de organizar. Mas como vou organizar uma coisa que não falta praticamente quantos dias? A boca não nenhum sinal. O dinheiro é um comunicado oficial, o dinheiro é um ato assim que não leva, que não faz acreditar como de facto o governante está à altura de realizar eleições na dezembro. A mim, para mim, não é nada. Porque organizar eleições da supõe manga de outras coisas. Exatamente. E que nem é que a gente não confunde, a gente vai para ali, outro, gente, não, é aquilo. Ok, muito bem. Doutor Roberto, bom, primeiro, a mim consigo na sindicato, depois não tenho conhecimento como a voz de PRS. Então, nesse caso, a voz, gente que vai PRS, pata na chão, quer dizer, vai meninos, você está na parte da formação social. Mais do que ninguém, se você está lá para ver a convicção que leva, certamente que eu pude fazer análise de que é do PRS, que tem sido a sua atuação na vida política do país. E Catarra, que o presidente desassociar com um conjunto de coisas que estão um bocadinho fora da governação, que fala com a PRS que chega na Matela. Muito obrigado, Nicolau. A mim pensa como chega hora para a gente compreender como que a gente faz de PRS tele é livre por stop. Por causa aqueles que não lideram a PRS, a gente está sentindo partido, a gente está muito bem preparado, que não acompanha como é que a evolução da situação política está na Coreia, no país. Para falar como a manga de coisa acontecer, que porque o PRS está mantém outrora silêncio, para dizer a gente compreender, manga eu acho que ela está acabando bem em como se fosse o PRS responsável por ela. Não falar como recentemente o governo formado onde que parece de marcar claramente de como ele é responsável para o atual governo formado. Mas ele continua na pera, na opinião pública guinense, tendo em conta alguns atores que estão a fazer aproveitamento político de situações para atribuir responsabilidade a quem que sempre é atribuído, no caso do PRS. Me se falou com a Nicolau que ele ia brincar, que ele ia acabar, que era acabar. Se a gente tem aqui a observação ontem, depois ponto final, porque tentativa de responsabilizar quem que é responsável, sobretudo a opinião pública não observa claramente de como responsável de SIS, mas o mesmo putal não respondido tem pior. Me se falou como na última governação suma atores que acompanham o atual regime, tendo em conta o casamento que não fazia, e bem chega um momento onde que a gente tem outro comportamento em relação a outro parceiro, ou seja, no caso o PRS. Mas normalmente sereno, não continuam a utilizar canal próprio para poder mostrar a gente como é que não constitui, que foi objeto de casamento, a gente quer cumprir. E agora, não vai ao Congresso, não sai do Congresso, o governo cai, não entendeu como formato que não é utilizado
a formação do atual governo e que era ideal. Para que se a nós não mantemos casamento, se uma partido, se uma madem, se uma pu, o que manda se você vai formar um governo, você pode nem chamar, nem para dar satisfação, nem nada. Você formar um governo, depois, você vai ainda mais para além, você vai colher gente a nível de partido lá, sem chamar nenhuma direção do partido para falar eles como, olha, não adianta, mesmo momento não sei nessa situação, não me estive assim, para dar abertura. Para dar abertura, como eu vou me separar? Não, que lá que fazido, e tem um ou outro dirigentes que individualmente, vou chamar, isoladamente, vou formar o governo. Agora, como eu por pensar como gente por responsabilizar a PRS na atual governação? Não, o PRS está lá. E foi claro, através do presidente, exercício do partido, de como a PRS quer tiro nem achado na formação do governo. Não obstante, alguns dirigentes do PRS estão no governo, mas que elas estão lá a título individual. Ou seja, não, é a direção do partido que manda eles. Aliás, a direção do partido que nunca convidado para que... Mas PRS diz assim, sinal, que líder Madem reclama a liderança da aliança, nessa intervenção. Aquilo que é suficiente para ontem, deva como acusa por venda nessa situação. Não tem outra observação contrária. Isso de... Agora você não vai andar a com o senhor. Eu não caminho esse papel de Madem, porque Madem, que atuar regime, que e farinha mesmo sabe. Me se falou como a hora caminho diante técnico lá, diante a nós 3 ou 4, não tem que ser sério e claro com outro. Não no papel de instituição PRS, somos no papel de instituição Madem, porque no papel de pessoa. E que só hora que a pessoa sente alguma ameaça que por lanta e pronunciar alguma coisa. E tem atos. Por exemplo, no junto à governação, no papel de como durante a governação, e tem pastas que o PRS tem, não falou governação anterior, pastas que o PRS ocupava, que por ser objeto de reclamação, mas nem que gente se tem uma posição contrária, no papel de pasta de administração territorial. Sim. Nem presidente da República, muito menos Marem que não diante aquele, ninguém que aceita acompanha o PRS nesse aspecto. Não mantém governador se nomear, não mantém administrador se nomear, você vê o que é que ela representa. E falta de coerência. Ainda se diante, por isso que vamos para termo. O que é que manda? A hora que alguém me sinta ameaçado, não tem que lançar para acompanhar, porque ele líder Marem. Não no papel de instituição PRS, que assegura é partido no papel dela. Sim, PRS, Marem que existe. Portanto, não tem que botar isso, não lembra passar. E que para falar como é que eu vou falar? Falar para falar. Não tem que reconhecer, boato tem que adequar que aquele... Ok, nesse caso, o PRS está a subscrever que comunidade ou que sociedade está aponta tipo e sair prejudicado na aliança que fazia e também na construção do mosaico político. Nesse caso, o PRS protege os 15 até na fundação do partido e sustenta os 15 partido Madem na maioria que vai completar e nessa fase e quem que sai prejudicado bias também que perdeu outros militantes a favor desse partido político. Nós não pensamos como em relação à saída de, não como se em relação à saída de um militante para outra formação política, aquilo é um processo normal, não existe aquilo ali, manga, bias. Se uma gente não sai de PRS para vai Madem, assim que gente não sai de Madem para vai PIC, assim que gente não sai de PIC para vai Madem, assim que gente não sai. Quer dizer, é uma coisa que nunca por travar. Aliás, é um comportamento que está adotado por homem guinense que nunca tenha antes. Esse pode ser como tem perda de valor na sociedade. Quer dizer, como a gente está fazendo tudo para você ser o homem, um dia
um determinado dia, o talento só vou falar como aqui, a gente não fazer nada, papo. É normal e compreensível a situação aqui, sobretudo no país onde que a gente estava a partir apenas porque interesse e me se bem nomeado um determinado carro, ou garantir como é nomeado para um determinado carro. Bom, para nós que é constitui um problema. Que é que o maior problema para esse momento reorganizar partidos como é que estão a fazer a nível nacional para poder ir embate eleitoral. Doutor Roberto, para esta sua alçada de juventude, Fernando Dias e o colega, o que é que não pode esperar de mudança em relação a que tem sido a atuação do Partido da Renovação Social depois do afastamento do Kumbayala até este partido? A mim penso que uma opção a fazer para o novo presidente, embora esteja doente, disse Dr. Fernando Dias, se o presidente de exercício, uma opção muito bem acertada. Porque é que só disse alguém partido. É bom dizer quem que conhece, quem que está sentindo partido, quem que conhece partido. Então, esse é um passo importante que dado. Significa que aquilo como é passo que dado e deve aproveitado e monitorizado para ter ganhos para o partido. Ou seja, não tem mudança no partido. Aliás, o presidente do exercício fala claro, numa das entrevistas que teve, e falou, olha, PRS tem essa agenda própria. E quer falar por acaso, não? E falar porque tem manga de atores, manga de gente que pindirá na PRS para satisfazer o seu interesse. A nós, se não adianta coisas tem que estar claro. Isso antes, quer dizer, para subestimar a PRS, para subestimar o dirigente da PRS, aquilo que existe. Aquilo que não existe mais. Por conta que o PRS não é aspecto. Reorganização, não pensa como facto está na testemunha. Depois, fica fácil no momento que nós saímos do Congresso, para falar como a OSBUNA tem nível de calmia, a nível de partido. E porque alguém está na laga com se. Esse vem daqui na pisa pé, esse vem que tem que fazer. Esse que não pode falar em relação. Mas boca conta que risco também, independentemente de com esse partido, de se equilíbrio enquanto menino perante grandes que têm outro tipo de intenção e que têm ameaças. Não, não todo o processo, sobretudo um partido grande, uma PRS, que tudo gente me se liderará. Risco tem lá, naturalmente. A boca não pensa como ser o presidente do PRS e não vai falar tocar o palmo. Não. Quando tem guerra interna, ferozes, tem dia que você sai. Aquela boca por para aquela. Não falou de PRS, se não por falar de MADEM, se não por falar de PSGC, aquela sempre não tem guerra. Agora, o que é importante é para ter grosso número de gente na bulada. É momento, a mim pensa como nós estamos no processo de consolidação de liderança. Bona permitem, povo de Guiné olha a grandeza do Partido da Renovação Social, suma que, tal como é criado para também para partido de massa, mas a OSPRS não apresenta classe de elite que sonante mesmo, coisa que acaba às vezes para desencorajar certos e também e fazer com que a gente tenha outra leitura a dirigente do PRS que muito bem diferente a leitura que está fazendo para o Dr. Kumbayala, âncora desse projeto político. Tem um ditado que está falando como a gente suma Kumbayala está parido, tem aqueles que está defendendo como depois de um século que por hoje que tipo de figura. Acredita também como na PRS por ser vez. Mas que é grande verdade. Não por esta suma ele, mas não por copiar. Que é grande verdade, lá que na bem, a mim pensa como nós estamos andando pés. Porque se nota nos últimos tempos, parece que está a dar trégua a algumas situações. Parece que está na série proativo, na pronúncia sobre algum aspecto que entendeu como e que está correto. E não mexe com o interesse do povo. Me lembro recentemente do presidente do exercício do partido,
na papel de situações social, situações de preço que estão a subir no mercado, situações de gente que não é perseguido na governação, situação de população que não é perseguido, situação de sucessivos mortos na um ou outros circunstâncias que não pode definir. É tudo e não faz parece volta aqui parece de 94. Portanto, não espera como a sociedade na volta a acreditar na PRS, mas que sempre acredita nela. Que a nova liderança espera como não constitui mudança. Não constitui mudança e não está a fazer. Ok, muito obrigado, Dr. Roberto. Bom, em jeito de despedir, não sei se você tem algo para deixar a militantes, de facto, hora que, por exemplo, o Partido da Renovação Social mantém a aliança, certamente que cria expectativa àqueles que talvez pensavam como algo de mudança na acontecer na sua vida pessoal. E bem até tem, por exemplo, um posicionamento do PRS que surge à volta da situação que nós olhamos no Ministério da Saúde, Ministério da Educação, ou à volta própria do processo de constituição de direção executiva do CNE, e está bater alguém moral, por aí pensa como que o fracasso da aliança, se a situação pode complicar. Vou ter uma mensagem para eventual gente que está nessa situação. Não, a mim pensa como Nicolau, tem coisas que mesmo que não adianta, não tem que ser a conta muito barata. Sobretudo o que nós estamos na beira de quem adianta mesmo. Porque é momento de adianta que tem, cara, que não vai buscar, que adianta que tem, não será momento vai buscar, cara, que vai buscar, que buscar, já, cara, não está bem junto, não falando de adianta. Bom, mesmo que nós estamos nessa situação, e tem verdade que o que fica pouca conta. Coisas que estão a correr mal no país, coisas que estão muito mal. Sociedade, povo não paga, o que tem que pagar? A nossa experiência, se uma partida, nunca por manter diferente. Não tem que pronunciar sobre isso. Já agora nós estamos na reporta mensagem do partido. Para falar como o que não acontece no país, ele é inaceitável. Ok. É inaceitável. Muito obrigado, Dr. Roberto Mbesba, para essa boa disponibilidade de estar aqui nesse espaço matinal. Não opera com a manga de biaço, não papel sobre o problema do país. Obrigado, Nicolau. Obrigado, muito obrigado. Ok, muito obrigado. E cedo conversa possível que o Dr. Otna Fukuna Dua, que o Dr. Roberto Mbesba e gente que está nesse espaço matinal logo, né? Para não falar sobre a vida do país e posicionamento do Partido da Renovação Social face a essa edição não na corta, na via online, mas não na continua, para via ainda bem em diante, rubrica de Associação para a Solidariedade e Ação, nesse espaço matinal na Login. Sua maneira como falar, sou patrocínio de empresa 360 euros, uma empresa gráfica que fica na Avenida Panzão na Isla, ao lado da antiga fábrica de espuma, e projeto Fórum de Paz, um projeto que está trabalhando no domínio de promoção de paz na Guiné-Bissau. Roberto Mbesba na SAIS, uma maneira que não falou, estava ali que Otna que foi na Dua, que papel assim sobre a posição do Partido da Renovação Social face à atual situação vigente de constituição de membros da Comissão Executiva da CNE, processo de recenseamento e situação vigente no Ministério da Saúde e Educação sobre demissão de pessoal na função pública. Uma coisa que o Partido da Renovação Social, através desses dirigentes jovens, é de marcar que é esse procedimento de governo.